Assim, bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença do secretário de Finanças, João Paulo Pucciarelli, a diretora Rose, aqui presente, aos nobres vereadores César, Jair, Roxinho, aqui presente, e Ricardo Queixão. E convido nesse ato o vereador Roxinho, presidente da comissão, para presidir esse ato. Declaro aberta a presente audiência pública em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido os vereadores César Nascimento e Jair Lucas, vice-presidente e membro da Comissão de Finanças e Orçamento, para participar aqui da mesa. Dando início aos trabalhos desta audiência, convido o representante do Poder Executivo, o senhor João Paulo Pucciarelli, para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2013, que engloba os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2013. Convido também o servidor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças, para proceder à avaliação do cumprimento das metas legais prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante às despesas com o pessoal, na forma prevista na linha A do inciso 3º do artigo 20º. Pode continuar, João. Pode começar, João Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, senhores vereadores. Nobre vereador presidente da comissão, Fábio Roxinho. Vereador Wagner Moura. Vereador Jair do Bar. Vereador Queixão. Estou aqui para cumprir uma missão institucional, que é apresentar o resultado do primeiro quadrimestre do exercício de 2013. Em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar número 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentamos para que seja submetida a essa egrégia Câmara Municipal o relatório da Prefeitura relativo ao primeiro quadrimestre do exercício de 2003. O presente relatório, em linhas gerais, vem acompanhado das receitas municipais da administração direta até 30 de abril de 2013, despesa por unidade orçamentária e natureza, relação de restos a pagar, boletim de tesouraria, resumo da execução orçamentária do primeiro e segundo bimestres e relatório de gestão fiscal. Nós fizemos uma apresentação para facilitar visualmente as informações que serão prestadas aqui. O primeiro quadro demonstra a receita orçada e a receita arrecadada. A receita orçada, de acordo com a Lei Orçamentária número 3.572/2012, bruto, de 996.648.000. A excluindo-se o Fundeb, que é uma transferência que é retida do ICMS e do IPVA, a receita orçada líquida prevista é de R$ 912.207.000. Já a receita arrecadada nesse primeiro quadrimestre é de R$ 270.754.839,60. Do Fundeb, recebemos R$ 24.682.158,68. A receita líquida do primeiro quadrimestre é de R$ 242.680,92. Esse quadro ele demonstra a evolução da receita orçamentária arrecadada de janeiro a abril. O primeiro mês, o valor é maior em razão do IPTU do exercício de 2013, pagamento à vista,
e de acordo com a atualização que ocorreu em relação à lei e à planta genérica de valores, que foi aprovada por essa egrégia Câmara no exercício anterior, com vigência a partir de 2013. Agora, de acordo com a Lei 3.500, nós vamos falar da despesa orçamentária. Tem uma retificação para fazer, ali não é a Lei 3.500, é a Lei 3.572 de 2012, que é a lei orçamentária. Prefeitura Municipal tem uma despesa orçada de R$ 844.079.000. A Câmara Municipal de Cubatão, através das transferências de duodécimo, tem uma despesa orçada de R$ 39.943.000. A Companhia Municipal de Trânsito, que é uma autarquia municipal, tem uma transferência prevista de 16 milhões. O Fundo de Previdência tem uma transferência prevista de R$ 12.185.000. E a conta retificadora do Fundeb, uma despesa de R$ 84.441.000, totalizando R$ 912.207.000. Essa é a receita líquida prevista pela Lei Orçamentária de 2013. Despesa orçada e despesa realizada. A despesa orçada, como dito, está estimada em R$ 844.079.000. A despesa empenhada até a presente oportunidade é de R$ 433.619.262,94. Evolução da despesa orçamentária empenhada. No mês de janeiro, o maior volume de empenhos, em razão dos contratos, das despesas continuadas, folha de pagamento, despesas de custeio e despesas de pessoal. E ao longo do exercício também são feitos os empenhos que devem ser realizados previamente à execução de qualquer despesa. Pode passar, por favor. Receita arrecadada e receita e despesa empenhada. Primeiro quadro, o empenho, a despesa empenhada é maior, em razão desses contratos de custeio e despesas continuadas. Os empenhos são feitos no início do exercício e comparativo com a receita efetivamente arrecadada. A tendência é de se aproximar essa relação de receita arrecadada e despesa empenhada, salvo em janeiro, em razão desses empenhos que são feitos para os contratos continuados. Pode passar, por favor. Das transferências financeiras, do previsto e do efetivado, a Câmara Municipal de Cubatão foi previsto R$ 39.943.000 até o final do exercício e foi efetivado até 30 de abril R$ 13.314.332. A Companhia Municipal de Trânsito, dos 16 milhões previstos, foi efetivado no primeiro quadrimestre R$ 4.216.529,19. Ao Fundo de Previdência, previsto R$ 12.185.000 e efetivado R$ 2.407.062,03. Do total das transferências, previsto R$ 68.128.000 e efetivado R$ 19.937.923,22. Quanto às despesas com o pessoal, em relação ao primeiro quadrimestre de 2013, deve-se observar a receita corrente líquida dos últimos 12 meses anteriores e a despesa efetivamente realizada com o pessoal. A despesa de pessoal atingiu R$ 317.987.676,44, o que correspondeu, até o primeiro quadrimestre, 44,79% de despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida
dos 12 meses que são considerados. E aí há um demonstrativo dos quadrimestres do exercício de 2012. É um pequeno crescimento da despesa com o pessoal, que é um crescimento também, um crescimento vegetativo das despesas com o pessoal, em relação a benefícios que são previstos em lei, e o total atingido até o primeiro quadrimestre de 44,79%, dentro do limite prudencial e do que a LRF exige como parâmetro legal. No ensino, cuja aplicação de 25% é a aplicação mínima das receitas próprias, no primeiro trimestre de 2013, a receita acumulada foi de R$ 154.872.864,62 e a despesa liquidada de R$ 37.477.173,21, que correspondeu a esse período a 24,20%. E esse percentual ele deve ser acompanhado durante todo o exercício. Ao final do exercício, deve-se atingir pelo menos 25% das aplicações das receitas próprias, que são as receitas correntes do município. São os impostos do IPTU, ICMS, ITBI, taxas, FPM. Dessa receita, pelo menos 25% precisa ser atingida até o final do ano, conforme previsão legal. E ali há um quadro também, há umas informações... Há informações em relação aos trimestres anteriores. Do quadro do ensino, a avaliação é por trimestre. Então, o primeiro trimestre, o percentual está em 24,20%. Já na saúde, a aplicação mínima é de 15% das receitas próprias. E a avaliação, no caso, diferente da educação, que é trimestral, é uma avaliação por quadrimestre. No primeiro quadrimestre de 2013, o percentual está em 27,22%. Em relação à receita própria acumulada dos últimos 12 meses, com a despesa liquidada, que atingiu R$ 57.616.239,95. E nas informações abaixo, existem os percentuais dos outros quadrimestres de 2012, que demonstram uma evolução das despesas com a saúde, das despesas que foram liquidadas. Em relação a restos a pagar, em 1º de janeiro de 2013, o total de restos a pagar é de R$ 97.562.101,70. Foram cancelados R$ 455.675,93. Desses restos a pagar, de exercício anterior, houve o pagamento até o primeiro quadrimestre, até 30 de abril de 2013, pagamento de R$ 48.315.266,90. E há um saldo remanescente de restos a pagar de exercícios anteriores, totalizando R$ 48.791.158,87. Os débitos da tesouraria, credores diversos, existem débitos na ordem de R$ 7.696.863,30 e depósito de diversas origens de R$ 1.189.744,18. Em relação à Caixa de Previdência, o município possui uma dívida atualizada de R$ 80.128.893,17, em decorrência de empréstimos contraídos em exercícios anteriores. E, até a presente oportunidade,
nesse primeiro quadrimestre, houve uma amortização de R$ 1.411.962,88. Foram pagos R$ 1.584.928,33 de juros. Existe um saldo ainda a pagar, mediante parcelamento, até 30 de abril, de R$ 78.716.930,84. Do acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários, existe uma diferença. O empréstimo da Caixa que eu mencionei anteriormente, ele se refere a um pagamento de empréstimos que o Poder Executivo contraiu em gestões anteriores e o município firmou um contrato para compromisso de pagar esse empréstimo parcelado. Esse acordo de parcelamento de confissões já se refere a débitos previdenciários, que é uma lei mais recente, a Lei 3.547 de 2012. Existe um saldo a pagar de um saldo em 1º de janeiro de 2013 de R$ 23.196.301,20, e foram pagos nesse período de amortização R$ 1.572.630,60, de juros R$ 39.097,98 e atualização R$ 24.607,41. Existe um saldo a pagar ainda em 30 de abril de R$ 21.623.670,60. Quanto aos precatórios, que também é uma obrigação do município, e os precatórios eles são pagos de acordo com 1% da receita corrente líquida do segundo mês anterior ao recolhimento. Isso é uma previsão constitucional da emenda 62. O saldo em 1º de janeiro de 2013 é de R$ 173.586.883,33 de dívida de precatórios. Foram pagos até 30 de abril de 2013, nesse exercício, R$ 2.376.522,26. E embaixo, nós mencionamos que o depósito é feito no Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional, legal, e a base do pagamento é de acordo com a receita corrente líquida do segundo mês imediatamente anterior. Foi uma limitação que a legislação impôs aos municípios para o pagamento de precatórios. Outras dívidas a serem consideradas no relatório contábil, da Sabesp, uma dívida de R$ 14.957.922, de fornecedores diversos, R$ 119.583,28, e um parcelamento do PASEP na ordem de R$ 3.934.417,48. Do relatório de gestão fiscal, que realmente está a letra muito pequena para ser visualizado, a demonstração da despesa de pessoal do exercício anterior e a do primeiro quadrimestre. Então, houve uma pequena evolução no percentual de despesa de pessoal do exercício anterior, que da ordem de 44,23%, e do primeiro quadrimestre, 44,79%. O limite prudencial é de 51,30%, e o município, a administração direta, está dentro desse limite prudencial. O limite legal é de 54%, nós também estamos dentro desse limite. Quanto à despesa líquida de inativos e pensionista, em 2012 houve um total de despesa de R$ 58.073.681,68, da ordem de 8,18%, e o limite legal de 12%. No primeiro quadrimestre, que aí ele se refere aos últimos 12 meses, a despesa líquida foi de R$ 68.220.252,21. Houve um acréscimo no percentual para 9,61%. O município não possui nenhuma operação de crédito, nenhuma antecipação de receita orçamentária, nem concessão de garantias.
Pode ir. Bom, essa foi uma pequena apresentação que foi feita para tentar facilitar um pouco o entendimento, que poderia também ser feito por uma leitura do relatório, mas aí se tornaria uma coisa muito técnica, né, e mais difícil de compreensão. A princípio, do relatório do primeiro quadrimestre, todas as informações foram prestadas. No mais, eu passo a palavra ao senhor presidente da comissão para a continuidade da audiência. Convido agora o senhor Douglas a dar prosseguimento no pronunciamento dele. Dando continuidade, passaremos agora a apresentar os números relativos ao Legislativo. Execução orçamentária. Do orçamento. Não houve alteração orçamentária, permanece 39.943.000. Empenhados no exercício, 12.610.246 reais e 95 centavos. Foram liquidados 8.685.886 reais e 28 centavos. Restando a ser empenhados 31.257.113 reais e 72 centavos. Restos a pagar de 2012. Vieram 2.872.336 reais e 74 centavos. Foram pagos no período 1.596.956 reais e 61 centavos, restando a pagar 1.275.380 reais e 13 centavos. Disponibilidade financeira. Saldo orçamentário, 4.628.445 reais e 72 centavos. Restos a pagar, 1.275.380 reais e 13 centavos. Depósito de diversas origens, R$ 93.474,62. Pagamentos ordenados e não pagos, R$ 3.330, dando um total de disponibilidade financeira de R$ 6.630,47. Despesa com pessoal. Para a receita corrente líquida do exercício anterior, de R$ 709.484.115 reais e 24 centavos, o Legislativo gastou com pessoal ano passado R$ 21.384.816 reais e 5 centavos,
representando 3,01% da receita corrente líquida, para um limite legal de R$ 42.569.046,91, que seriam 6% da receita corrente líquida. No acumulado dos últimos 12 meses, relativo ao primeiro quadrimestre, para uma receita corrente líquida de R$ 710.1797,97, o Legislativo gastou R$ 21.049.569,74, representando 2,96% da receita corrente líquida, para um limite prudencial de R$ 40.471.014,48, que seria 5,70% da receita corrente líquida, e para um limite legal de R$ 42.601.067,88, que representariam 6% da receita corrente líquida. Era só o que nós tínhamos a apresentar. Dando prosseguimento, franqueio a palavra para quem dela desejar fazer uso. Com a palavra, vereador Wagner Moura. Conforme demonstrado pelo Douglas aí, na questão da apresentação, só com o gasto com folha de pagamento para justificar, né, a Câmara gasta 3,03% só com folha de pagamento. Isso é só para a questão do décimo para justificar que não tem com a mínima condição de você permanecer. Esse 3% não existe, praticamente condição de se apresentar uma proposta dessa. Quer dizer o seguinte, a questão do orçamento que me mostra aqui, do empenhado e realizado, mostra que no quadrimestre quase metade do orçamento já foi empenhado, né? Não é isso? Dá para perceber. A minha pergunta, com a previsão orçamentária, né, que está para vir aí, né, isso me preocupa muito, porque praticamente não fecha. 4 meses até o final, nós temos dificuldade. Minha pergunta, João Paulo, o ano passado, e aí eu não sei se a Rosa pode até falar, qual o orçamento realizado? Porque nessa Casa de Lei se discute a questão orçamentária do 1 bilhão e 200 milhões, que constantemente falam aqui na Casa de Lei, né, que, na verdade, o orçamento foi 1 bilhão e 180 milhões de reais que foi aprovado. Quanto que vocês acreditam, se tem uma perspectiva de arrecadação até o final, qual a previsão de arrecadação que vocês têm, que pode existir até o final do ano, a previsão de vocês? E se a gente fecha com essa condição hoje, que eu acabo de ver aqui, nos 4 meses, praticamente a gente já gastou metade empenhado do orçamento. Eu gostaria de antemão, João Paulo, responder a presença do vereador Ademário e do vereador Fabio Moura. Pode falar, João. Eu vou abordar esse assunto, depois também gostaria de passar a palavra para a diretora de Finanças, a Rose, até para melhor informação. A lei orçamentária da administração direta, ela fez uma previsão de receita bruta de R$ 996.648.000. Isso é da administração direta. E da receita líquida de R$ 912.207.000. Incluindo a administração indireta, que aí existem receitas intra-orçamentárias, receitas correntes da administração indireta, e incluindo a Caixa de Previdência, o Fundo e a Companhia Municipal de Trânsito, que aí se chega a esse total da receita líquida do município de 1 bilhão 92 milhões. Isso com a verba capital, né? Junto. Isso, é isso? Receitas verba correntes capital. E de capital. É bom destacar receitas correntes e de capital. É bom explicar isso, porque constantemente tem debate aqui na Câmara, e é bom mesmo ficar explicado que isso aqui está sendo televisionado, assim, a população fica sabendo exatamente como funciona o orçamento da cidade. Tá. Então, é bom destacar que a previsão da administração direta, que aí inclui o Poder Executivo, existem receitas correntes, que são as receitas tributárias, patrimoniais e transferências correntes. Exemplificando, o que seriam as receitas correntes? São as receitas tributárias do município e as transferências constitucionais, como, eu vou exemplificar, IPTU, ISS, ITBI, taxas e ICMS também. As receitas de capital
podem ser operações de crédito, alienação de bens ou transferências de capital, que são recursos vinculados, que existe uma destinação específica para a sua utilização. E há uma previsão aqui na lei de 2012, para aplicar em 2013, na ordem de 90 milhões. Então é bom diferenciar o que é receita corrente, o que é receita de capital, e o que é previsão de receita bruta e líquida da administração direta, e a bruta e líquida que inclui a administração indireta, que é a caixa de previdência, que o próprio município faz os repasses, o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão e a Companhia Municipal de Trânsito. Continuando a abordagem que o presidente da Câmara perguntou, quanto às receitas do exercício anterior, é sempre bom a gente diferenciar por fonte de recurso. Do Tesouro, que serve para a manutenção da máquina administrativa, do custeio e também de investimento. Do Tesouro, a receita realizada em 2012, pelo quadro que eu trouxe aqui para vocês, foi de 521 milhões aproximadamente. Fonte 1, recursos do Tesouro. Fonte de recurso 2, que inclui que é do Estado, do governo do Estado, inclui o Fundeb, que ele é retificar, desculpa se eu estiver cometendo algum equívoco, você me corrige, Rose. A fonte 2 foi na ordem de 59 milhões. O repasse do ICMS bruto é um valor líquido, ele retém 20% para o Fundeb, que existe uma destinação específica também. A fonte 3, houve uma receita de aproximadamente 1.313.000, e a fonte 5, que são os convênios federais, que também possuem destinação específica, houve uma receita de 126 milhões, aproximadamente. Tá? Essa receita foi devidamente publicada. Então, houve uma queda, sim, da receita da fonte 1 do Tesouro. E essa queda ocorreu principalmente, como o governo tem falado, em razão do ICMS, tá? Que é a principal fonte do município. Historicamente, sempre foi a principal fonte de receita corrente do município, que é o ICMS. E essa queda do ICMS de 2011 para 2012 foi da ordem de 40 milhões. Para ser exato, eu posso pegar o número, eu tenho anotado aqui. É aproximadamente 40 milhões, um pouco menos de 40 milhões, tá? Mas eu posso demonstrar o número exato para vocês, a diferença de ICMS do exercício de 2011 para o exercício de 2012. O ICMS, ao longo dos últimos anos, no município tem reduzido a sua participação no bolo do ICMS em razão de uma redução do índice de participação desse importante tributo. O nosso índice teve uma queda aproximada de 12% em relação ao exercício anterior. Nós temos trabalhado e vamos intensificar isso para que esse percentual seja... que haja um crescimento nesse índice de participação do município. Existem medidas que já foram feitas, estão sendo feitas e que serão feitas ao longo do exercício e dos próximos exercícios. E é muito importante que são ações objetivando uma melhoria para o município também. Então, só a título de esclarecimento, porque o orçamento realizado 521 milhões, Fundeb 59 milhões, então praticamente 580 milhões é o orçamento, né, que foi realizado.
né, no município. Então isso tem que ficar bem claro, porque tem as verbas de capital, tem as verbas que carimbadas do PAC 1, PAC 2, por exemplo, que estão devidamente desempenhadas, só que ainda não foram medidas. Então isso fica no orçamento e que torna o orçamento um orçamento alto e até então não foi utilizada essa verba. Isso é para esclarecer, porque a população tem que entender isso, tem que entender que o orçamento em si, que entrou no caixa do município, não foi 1 bilhão e 200 milhões de reais. Né? Na verdade, foi 580 milhões de reais. Não é isso? Então, isso é para ficar bem claro, para esclarecer, porque o pessoal tem que entender o que é verba capital, porque os contratos para ser assinados têm que ser empenhados. Então, isso está no orçamento do município. Para concluir, o orçamento geral ele é do município. A lei orçamentária é do município, então envolve todos os entes da administração direta e indireta. A administração direta, a principal fonte é a do Tesouro. E dessa fonte que são feitos os repasses também constitucionais mínimos para a educação, para a saúde. Essa fonte do Tesouro sofreu impacto do ICMS. E o município, a prefeitura, está realizando estudos e medidas que já foram realizadas ao longo dos últimos 2 anos para reverter esse quadro. O ICMS repassado, o Índice de Participação do Município, que é o IPM, ele leva em conta a população, leva em conta a área cultivada, são 3 itens. E também leva em conta a receita própria do município. Então, uma medida que foi tomada no ano passado, que foi importante, e foi aprovada por essa Câmara, vale dizer que a Câmara aprovou, porque compreendeu esse resultado, foi a alteração da planta genérica de valores. O município ele precisa diversificar as suas receitas e não depender só de uma receita que está diretamente ligada à atividade industrial. Então, o município possui alguns tributos, como o ISS-QN, que é uma fonte importante, muito importante. Também houve uma adequação na legislação ano passado, e essa legislação, ela, após o período da noventena, iniciou sua vigência a partir desse mês de maio. Então, uma lei que foi aprovada pela Câmara Municipal no exercício de 2012, só iniciou sua vigência a partir de abril de 2013, em razão da noventena, que é o período de 90 dias anteriores à sua vigência. Já a legislação do IPTU, a aplicação imediata, ou não houve alteração da alíquota. Houve uma atualização do valor do metro quadrado, do valor venal, e é permitido aprovar no final do exercício e já aplicar a partir de 1º de janeiro de 2013. E foi uma fonte muito importante que contribuiu para que o município conseguisse honrar os seus compromissos no início do ano. E em janeiro há um maior destaque em relação ao IPTU, em razão da sua data para pagamento em parcela única com desconto de 5% à vista. Já o ISS é uma receita que ela é estimada ao longo do exercício. E depende, no município de Cubatão, o ISS depende também da movimentação dentro das indústrias, dentro das grandes empresas. Eu vou exemplificar aqui uma grande obra que foi realizada dentro do município de Cubatão e que muitas pessoas não veem. Foi a obra do novo LTQ, dentro da própria Uzi Minas. É uma obra que gera ISS para o município. E essas obras que foram anunciadas recentemente, do anel viário, das construções, do viaduto, do Jardim Casqueiro e todas as outras, são obras importantes para o desenvolvimento, não só o desenvolvimento social, como o desenvolvimento econômico também, porque ajuda a questão do ISS-QN. Dentro do meu conhecimento, humilde conhecimento, é o que eu poderia explanar nesse momento. Peço a palavra, presidente. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador César. Um esclarecimento até em cima daquilo que o presidente colocou, o Wagner, presidente da casa, quanto ao duodécimo, a baixar em 50%.
É mesmo que se baixe, o que a Câmara vai retornar não daria para dar os 12% de aumento em cima do que eu estou vendo aqui, que é a despesa com funcionário. Mas só uma... Essa receita arrecadada, que está aqui, 246 milhões, líquida, esse aqui é do Tesouro? Não. Ou está imbuída as demais... Todas as fontes de recurso. Todas as fontes de recursos estão aqui dentro? Orçamentariamente, quando a gente não está vinculando só a fonte do Tesouro, e sim todas as fontes. Sim. Então, não chegaria nem a 1 milhão esse ano. Se a gente colocar 3 quadrimestres de 246 milhões, não daria nem 1 milhão. Não. Se isso continuar, essa receita Não, igual, por continuar. exemplo, ano passado fechou em torno de quase 600 milhões só a fonte do Tesouro, correto? Sim. Este ano... Não, 521 milhões do 521 Tesouro. milhões, então. Possivelmente, esse ano, não ultrapassa 600 milhões. Né? A gente tem aí... E esse daí, quando a gente fala da receita arrecadada, tem todas as fontes de recurso. Inclusive com os vinculados. Estado e então estão federal. todos vinculados nessa receita arrecadada aqui. Estão todos vinculados. Todos vinculados. 46 milhões. Ou seja, é que não está aqui... É que eu estou procurando aqui, eu não vi aqui o que é do Tesouro. O que foi arrecadado até agora do Tesouro? Então, na verdade, a apresentação da lei de... Essa apresentação, quando Ela você é fala orçamentariamente, é o todo. Ah, tá. Entendeu? O resultado é o todo. Então, não se faz essa destinação quanto. A gente está lá à disposição, né? Caso quiser acompanhar, a gente depois passa aí por fonte de recurso. Mas a análise é feita com todos os recursos. Só complementando também em relação da despesa, né, orçada para a despesa empenhada, por que se dá o valor, né, de repente, do primeiro quadrimestre? Porque os contratos, na verdade, os continuados, eles têm que ser empenhados no mês de janeiro. Então, folha de pagamento, todos os contratos continuados da municipalidade, você tem que fazer o empenho sempre no mês de janeiro. Então, por isso, e aí em torno dos outros quadrimestres, né, tem mais 2, o segundo e o terceiro, que vai se dando aí em relação à gestão e às realizações de fato. Então, quando se fala lá despesa toda empenhada, não significa que ela vai ser realizada. Ela pode ser, ainda tem contratos continuados e contratos que ainda não vai se realizar. Que aí, em torno do ano, a gente faz a situação do cancelamento ou não. Depende da realização do serviço. Tem alguma palavra, vereador? Não. Obrigado. Era só essa dúvida só. Não, só tirar mais uma dúvida. Essa receita acumulada no primeiro trimestre, no ensino, 154.872. Isso é o Tesouro. No primeiro trimestre de 2013. Esse então, é do Tesouro. Ou também esse é não? Os 25% obrigatório na legislação. Sim, mas então, esse é Tesouro. Do Tesouro. Tesouro. Então, ou seja, é 154.872 do Tesouro. Sim. No primeiro trimestre. Sim. Isso corresponde a 25%. 24,20%, isso? Isso, do liquidado. Isso. Tá, obrigado. Está liquidado, Janela. Com a palavra, vereador Ademário. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Uma pergunta aí para o senhor secretário. Mas antes, só para... O presidente aqui tentou justificar que nesta Casa de Leis se questiona muito 1 bilhão e 200 milhões. É óbvio, né, que com números, os números são incontestáveis, até um certo ponto. Porém, o que a gente discute nessa casa é a falta de planejamento. Inclusive queda de receita, nós temos, obviamente, secretarias competentes, tem planejamento. Tudo era previsível, senhor presidente. O que se discute foi a falta de planejamento. O que não serve é você saber que tem previsão, até com 2 anos de antecedência, você fazer o empenho indevido e depois alegar que está em crise e culpando sempre a queda de receita. É isso que a gente cobra nesta Casa de Leis, foi a falta de planejamento que alguém falhou e acho que o momento não é adequado para fazer apontamentos. Mas eu tinha uma dúvida, já que a senhora, desculpa o seu nome, a Rosicléia acabou explicando aqui para o presidente, quando ele questionou as despesas realizadas, né, em relação à despesa orçada, e a senhora acabou colocando que o primeiro mês de janeiro, obviamente,
ali você tem a folha, você tem uns gastos maiores com contratos, etc., provavelmente no decorrer do ano consiga ser diluído. É aceitável. Agora, em relação à educação, na mesma linha, o que se explica, você tem uma pasta com uma linealidade de gastos, você tem despesas no primeiro trimestre de 2012 e também no quarto trimestre de 2012 na ordem de 195 milhões e, de repente, no primeiro trimestre de 2013 você cai para 37 milhões. O que explicaria essa discrepância, essa falta de linearidade nessas despesas na pasta de educação? Então, no caso aqui, primeiro trimestre, em relação ao primeiro trimestre de 2012, 37, e o quarto trimestre, 195. O quarto trimestre é o acumulado. Então, o trimestre, na verdade, é o ano de 2012 inteiro. É o acumulado, essa informação. Mas o gasto está em despesas. Não, despesa, então. Esse não é o... Então, esse é o dos 4 do ano inteiro. Do liquidado. Do liquidado. Os 195 milhões lá no quarto trimestre de 2012 são, então, de janeiro a dezembro. Essa aqui são a somatória dos gastos? Sim, é a totalidade. É que a planilha está... Não. Realmente é difícil, às vezes, da compreensão. Quarto trimestre. O correto, de comparativo, Sim. seria acumulado. nós realizarmos a comparação do primeiro trimestre de 2013 com o primeiro trimestre de 2012. Seria uma comparação. Tá. Aí o valor Então, na bruto verdade, é aproximado, inclusive o percentual também é próximo. Então, né? a receita acumulada e a despesa liquidada acumulada. tá. Entendeu? Receita liquidada acumulada e a despesa Isso. acumulada. Então, no final, no último trimestre de 2012, seriam 195 milhões Isso. de despesas acumuladas. Isso, Ah, tá. liquidado, tá? Porque realmente para a planilha, para nós aqui, fica... Tá, não, é só em de relação uma certa aos trimestres forma, mesmo. a gente não tem acesso... É porque é feito de acordo com que a lei... Positivo ou legal. Por isso que LRF, é questão de ordem. Por isso que o meu 4.220 objetivo era primeiro a gente entender a planilha aqui para depois fazer as perguntas. Se essa realmente fosse o seu desejo, presidente, no início da audiência, teria que estar disponibilizado isso aqui para nós. Né? Não em caráter de urgência, a gente pedindo aqui para poder, momentaneamente, fazer os questionamentos. Que eu acho que foi legal a disponibilização, que não ocorreu na saúde, né, onde nós tínhamos que anotar aqui rapidamente com uma exposição. Nesse aspecto, o presidente agiu bem em deixar aqui, mas realmente a gente não teve tempo hábil aqui de fazer uma avaliação. Então, em relação era só essa dúvida, eu não consegui compreender, né, nesse aspecto que o quarto trimestre de 2012 era o acumulado, e só, obviamente, aqui uma discrepância do primeiro trimestre para o segundo, que você sai de 37 para 80 mil, mas, de qualquer forma, fazendo um comparativo de 2013 para 2012, é aceitável. Só isso, muito obrigado. Franqueia a palavra para quem fizer desejar uso. Com a palavra, o vereador Fábio Moura. Já está ligado aí, Fabinho. Obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Agradecer a presença do secretário e da diretora aí. Uma vez nos honrar nessa casa no dia de hoje. Só para esclarecer melhor, quando o senhor falou na sua última colocação, de uma possibilidade de aumento de ICMS, né, com relação às obras que vão ser realizadas... ISS, desculpa. Aumento de ISS, Imposto sobre Serviço, é isso? Das obras que serão realizadas na cidade. E obras essas, em grande parte, do governo do Estado, né? Esse aumento dessa arrecadação, aumento real, ele se dá a partir do momento que as obras se iniciarem ou só quando elas forem concluídas? A obrigação do recolhimento do ISS, via de regra, se dá pelo tomador de serviço, de acordo com a execução do serviço. Então, o serviço, se for realizado dentro do município de Cubatão, o entendimento é que o ISS deve ser recolhido no município de Cubatão.
Então, a partir do momento que se iniciar as obras, de acordo com a execução e com o faturamento das obras, né, os tomadores de serviço, que são as empresas que contratam os terceirizados para a execução dos serviços, eles têm a obrigação legal de reter e repassar ao município o ISSQN. Há uma obrigação mensal de fazer esse repasse. Então, na verdade, o ISS projetado ao longo do exercício, ou numa obra em si, por exemplo, uma obra de um viaduto, quanto mais serviço for realizado, mais ISS. Depende da execução da obra. Não é algo previsto do início ao fim. Os valores vão variando, né? São variáveis. São variáveis. São permanentes. Mas a gente estima pelo valor total de uma obra e pelo percentual de ISS que incidem nos contratos. Dá para se fazer uma estimativa. Entendi. Obrigado, satisfeito. Sem mais, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor secretário, a título de sugestão, que se o senhor pudesse disponibilizar essa planilha, que no que diz respeito aos 25% da educação, mensalmente, né? Porque senão nós aqui teríamos que fazer uma conta sem cálculo, né? Você teria que subtrair o anterior para ter o gasto mensal. E a gente não tem acesso à calculadora aqui, a gente não consegue nem questionar, porque fica difícil a gente chegar a esses números. Né? Eu compreendo essa sua colocação. A lei faz a exigência de ser avaliado por trimestre, tanto que há uma variação do percentual de despesa do ensino. Né? Então, é feita uma publicação por trimestre, no caso da saúde é quadrimestre, correto, Rose? Então, a gente faz uma avaliação pública e publicamos por trimestre, mas a gente pode levar a consideração do senhor vereador e para avaliação, tá? Ok, obrigado. Facilitaria, né, a nossa fiscalização, porque desse jeito aqui a gente fica sem calculadora, não consegue avaliar mensalmente realmente o empenho. Né? Alguém mais para o uso da palavra? Agradecendo a presença de todos que atenderam a presente convocação. Com a palavra, vereador. Desculpa. Para o Douglas. Queria fazer uma pergunta para o Douglas. Em cima daquela questão do duodécimo. Você explanou aqui, você passou para a gente, mas em porcentagem, qual o gasto hoje com funcionários da casa? Vereador, tem dois aspectos. Uma coisa é receita corrente líquida, lei de responsabilidade fiscal, a lei 101, que é o que nós estamos analisando. Ela sempre analisa por 12 meses, ou seja, no nosso caso está sendo 8 meses de 2012, mais o primeiro quadrimestre de 2013. É sempre os 12 últimos meses. Essa é uma análise. A outra é pela Constituição, que estabelece que nós podemos gastar até no máximo de 70% do nosso orçamento. Então, são dois, depende qual. Com relação à lei de responsabilidade fiscal, nós no primeiro quadrimestre desse ano, nós fechamos com 2,96 da receita corrente líquida, que daí a base é outra, é a receita corrente líquida do município, e da qual nós podemos gastar no máximo 6%. Essa é a 101, Lei 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Já com relação à matéria constitucional, nós estamos hoje gastando por volta de 56%. Tá. Quando o nosso limite seria os 70%. Tem mais uma perguntinha. A gente está vendo aqui que a Prefeitura teve uma queda de 2012 no ICMS e provavelmente esse ano também transcorra quase que da mesma forma. Então, o nosso orçamento também vai cair positivo? Porque esse 39 foi orçado ano passado, com a queda lá, nosso também vai cair. Você tem noção, assim, mais ou menos, quanto vai cair a nossa... Na realidade, pelos dados que nos passaram
relativo à receita tributária ampliada, que é a que serve de base para a feitura do nosso orçamento, nós vamos perder em torno de 3.800.000, ou seja, 10% do nosso orçamento atual. Nós vamos ter que reduzir. Obrigado. Era só isso. Franqueia a palavra a quem fizer uso. Agradecendo a presença de todos que atenderam à presente convocação, esclareço que os relatórios apresentados nesta audiência receberão parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento e encaminhados na fórmula da lei. Declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública.